Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Diálogos Olimpianos, um podcast produzido pelo Grupo de Estudos sobre o Mundo Antigo Mediterrâneo da UFSM, o GEMAN. Eu sou a Semiramis, professora de História Antiga da UFSM, e eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, a professora Kátia Maria Paim Poser, uma das mais importantes pesquisadoras brasileiras sobre Mesopotâmia, uma amiga querida minha e de todo o GEMAN. E antes de entrar no tema do podcast propriamente, eu gostaria de apresentar a nossa convidada para vocês. A professora Kátia é doutora em História pela Universidade de Paris I. Atualmente ela é professora de História da Arte do Departamento de Artes Visuais e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A professora Kátia também coordena o Laboratório de Estudos da Antiguidade Oriental da URGS, o LEON, que eu acredito ser hoje um dos mais importantes laboratórios de estudos voltados aí para a história do chamado Antigo Oriente no Brasil. E, junto ao LEON, ela desenvolve e coordena o projeto de pesquisa Arte, História e Cultura Material, um estudo de selos cilindros mesopotâmicos. Bem, e hoje a professora Kátia vai falar conosco sobre um tema bem interessante, que são as tradições míticas em torno do personagem mesopotâmico Gilgamesh. Mais especificamente, nós vamos tratar aqui hoje com a professora Kátia sobre a epopeia de Gilgamesh, que é o primeiro poema épico da história. É um texto que remonta a mais de 4.000 anos, a anterior aí, então, a Homero, a Hesíodo e aos textos do Antigo Testamento. Ou seja, é uma tradição literária de importância imensurável. Então, muito obrigada, Kátia, por ter aceitado nosso convite. Olá, boa tarde a todos. Quem fala é Kátia Maria Paim Poser, sou professora no curso de História da Arte, no curso de História aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E estou muito contente de participar dessas atividades do grupo de estudos sobre o mundo antigo mediterrâneo, coordenado pela professora Semiramis Corsi, da Universidade Federal de Santa Maria. Semiramis e todo o grupo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. A honra é toda nossa, Kátia, em poder dialogar com você. Obrigada mesmo pelo aceite. E já entrando aí nas questões, o poema escrito em acádio e denominado comumente como Epopeia de Gilgamesh, ele recebe como título Ele que o Abismo Viu. O autor é o Sinlek Unini, um sábio que parece ter vivido no final do segundo milênio, virada aí para o primeiro milênio antes da Era Comum. Esse poema é conhecido como versão ninivita de uma série de histórias em torno do herói Gilgamesh. A minha questão é, em linhas gerais, qual que é o tema desse poema épico, né? A Epopeia de Gilgamesh, como que ele foi escrito e como que ele chegou para nós? A Epopeia de Gilgamesh está entre as obras mais importantes da literatura antigo-oriental, sem nenhuma dúvida. Se trata de uma composição poética, não é? De caráter épico, de valor literário inestimável, não só para a literatura, como também para a história do mundo antigo. Poderíamos dizer que ela trata de dois temas principais. Um é o tema da amizade, né? Relata o nascimento de amizade, de uma forte amizade entre dois homens ou duas figuras masculinas muito potentes, que é o próprio Gilgamesh e o Enkidu. Na verdade, a ideia de o Gilgamesh e seu duplo, né? Depois nós vamos voltar a falar um pouquinho mais sobre as características de cada um desses dois personagens. Gilgamesh, ele teria tido realmente uma existência histórica, ele não é só uma personagem de ficção, não é?
A ideia é que ele realmente foi um rei da primeira dinastia de Uruk, que foi Uruk foi um centro urbano muito importante, bem no sul mesopotâmico, bem próximo ao Golfo Pérsico, né? Ainda no período proto-dinástico, por volta de 2750 a 2600 antes da Era Comum, né? O nome dele também aparece numa lista de reis sumérios, né? Então, acredita-se mesmo que ele teria tido uma existência histórica. Um outro dado muito interessante, que é importante a gente prestar atenção, é que o nome do Gilgamesh ele foi grafado sendo precedido pelo Dingir, que é um sinalzinho cuneiforme que indica divindade. Então ele tem, na verdade, ele funciona aqui como um determinativo divino no nome próprio desse rei. Então, nós já vemos aí desde do princípio da realeza essa busca de legitimidade política através da relação com o divino. Então, existe uma mitologia acerca da origem do Gilgamesh, né, que nos diz que ele teria uma parte divina. Na verdade, na própria epopeia, né, ele é apresentado como o maior dos reis, sendo 1/3 divino e 2/3 humano, pois ele seria filho de um rei do Lugalbanda com uma deusa, a Ninsum. Bom, então, além do tema da amizade, que é uma questão tratada longamente, não é, em todo o texto, o outro tema é a respeito da morte, né? O Gilgamesh vai ter que se enfrentar com o drama da morte, e ele perde, então, esse grande amigo, né? E isso é uma questão que vai trazer muito sofrimento, vai fazê-lo derramar lágrimas e tentar desesperadamente buscar uma alternativa para a morte. E isso, então, vai levá-lo a empreender, a viver uma série de aventuras que vão ser relatadas na epopeia. Ainda sobre a menção ao título original do texto, na verdade, a epopeia não tem título. Ela segue a regra da literatura antigo-oriental e, sobretudo, a mesopotâmica, que é da inexistência de títulos. Os títulos eles foram dados pelos estudiosos posteriormente. Então, relacionando, né, explicando um pouco mais, então, essa versão que tu mencionas, essa versão que tu mencionas, que é comumente conhecida como a versão ninivita, porque foi encontrada na cidade de Nínive, né? Há que lembrar que Nínive foi uma das capitais do Império Assírio, e no período de Assurbanipal, isso em torno de 613 antes da Era Comum, ele mandou construir uma enorme biblioteca para conter o saber conhecido de todo mundo, né? Então, nessa biblioteca é que foram encontrados
os tabletes, então são 11 tabletes cuneiformes, entre 2.500 e 3.000 versos, né, que continham, onde se tem a versão mais completa do texto. Mas aqui, então, é importante mencionar. Então, ele é sem título, né? Na verdade, esse título dado por alguns autores, não é? Como Ele que o Abismo Viu, não, ele corresponde, na verdade, assim, a muitos autores, eles tomam como os primeiros versos e dão por título, né? Na tradução do Jean Bottero, os primeiros títulos do poema dizem mais ou menos assim: vou apresentar-lhes ao mundo aquele que tudo viu, conheceu a terra inteira, penetrou todas as coisas e tudo explorou, tudo que estava escondido. Então, esse título, né, Ele que o Abismo Viu, na verdade, viriam desses primeiros versos, e aqui ele não fala em abismo, né? Na verdade, é aquele que tudo viu, que conheceu a terra inteira. E, ao que tudo indica, esse sábio, o Sinleque Unini, teria concatenado algumas narrativas e tradições anteriores sobre o herói Gilgamesh na epopeia de Gilgamesh. Você poderia nos falar um pouco, então, sobre essas tradições anteriores? Na verdade, muitos tradutores, assiriólogos, não é, do texto, tendem a acreditar que o Sinleque Uneni foi sim um editor, um grande revisor desse texto. Então, essa última versão conhecida, a última porque é a mais recente, a versão da Biblioteca de Nínive, ela teria sido padronizada do ponto de vista linguístico, não é? Então essa versão longa, não, teria sido então editada por esse importante escriba, mas sem dúvida nenhuma ele não foi o autor do texto, porque nós temos evidências, não é, de que o poema é muito mais antigo. Então, nós temos inúmeras fontes do poema, né? Nós temos textos sumérios, que são os mais antigos, ainda do 3º milênio, antes da Era Comum. Depois, fontes babilônicas, no plural, pois são inúmeros os tabletes de vários sítios arqueológicos, né, quando conhecidos, os chamados textos estrangeiros, porque ainda na antiguidade a epopeia conheceu versões e traduções para outras línguas, como a língua hitita, falada pelos habitantes do que hoje seria a Turquia, né, na antiguidade a Anatólia. Existe também uma outra versão hurrita, falada por esses povos da região do Urartu, que ficariam no nordeste da Mesopotâmia. Então, na cidade de Emar, na Palestina, no sítio de Meguido, também foram encontradas versões do texto.
Então, o que que isso nos diz? Que o texto, ainda na antiguidade, conheceu uma difusão muito grande. Então, isso nos dá pistas, não é, sobre o valor simbólico dele ainda no mundo antigo. E, então, assim, a versão, digamos, considerada estándar padrão da epopeia do Gilgamesh, ela contém o texto na língua acádica do período paleo-babilônico, né? E então se conhece, né, diversos fragmentos de tabletes provenientes de inúmeros sítios arqueológicos de toda a Mesopotâmia. Então, na verdade, essa grande epopeia, esse texto mais completo, é uma espécie de resultado de montagem de um enorme quebra-cabeças, né? Então, falar um pouquinho de cada uma dessas tradições. Os poemas sumérios, né, existem 5 poemas épicos em torno dessa figura do Gilgamesh, né? E o trabalho de reconstituição foi feito por 2 grandes assiriólogos já falecidos, o Samuel Noah Kramer, norte-americano, e o Jean Bottero, assiriólogo francês. Então, são poemas de pequenas dimensões, alguns com 115 linhas, né? Onde tratam de alguns temas, né? A gente tem um primeiro poema que narra uma guerra, né? Depois a gente tem esse embate do Gilgamesh com o Umbabá, o Gilgamesh contra o touro celeste, enfim, são, digamos assim, parte, né, do poema. As fontes babilônicas, então, como eu já falei, foi a partir dessa documentação que foi possível recuperar a maior parte dessa composição literária. Merece destaque, então, os tabletes que hoje estão conservados na Universidade da Filadélfia e de Yale, porque eles são os mais importantes e mais completos de toda a coleção. Existem ainda 3 fragmentos que estão hoje conservados no Museu do Iraque, em Bagdá, e no Instituto Oriental de Chicago, onde também são pequenos excertos, né? Também existem documentos, nós estamos vendo, né, os grandes museus do mundo possuem fragmentos, então, desses tabletes. Em Berlim, no Museu do Pérgamo, e no Museu Britânico em Londres também possuem alguns excertos, né? Os chamados textos estrangeiros, que eu já mencionei, sobretudo em Hitita e Urrita, né? Mas também presentes na Síria e na Palestina. E a versão, então, essa mais conhecida, a versão mais completa, né? Editada pelo grande escriba Sinleke Uneni. Essa, então, já é uma versão datando do 1º milênio. Essa versão, então, ela tem cerca de 2.000 linhas e o texto está organizado em 11 tabletes cuneiformes.
Essa versão, então, recebeu uma inserção suplementar tardia, que é o que veio a se configurar no 12º tablete, que na verdade é um relato que destoa do conjunto da obra, e que seria uma tradução acádica do poema sumério conhecido como Gilgamesh, Enkidu e os Infernos, posto que nesse trecho, né, o Enkidu, que já está morto, sobe à terra, posto que os mortos habitavam esse mundo subterrâneo que a gente poderia traduzir por infernos, cheio de aspas, né? E ele então relata o que é essa vida sem vida no mundo subterrâneo para o amigo Gilgamesh. E que ela tem um interesse particular que nos fala das concepções de morte, né, da civilização mesopotâmica. Quando os deuses criaram os homens, eles lhes destinaram a morte, reservaram a imortalidade somente para eles. Tu deves encher a barriga, ficar alegre noite e dia, fazer a mesma festa cotidianamente, dançar e divertir-se noite e dia, vestir roupas limpas, banhar-te, olhar com ternura a criança que levas pela mão e fazer a felicidade da tua mulher, abraçando-a. Pois esta é a única perspectiva dos homens. Nós acabamos de ouvir a Vitória ler um trecho de um poema em torno do herói Gilgamesh na tradução do Jean Boterreau. O trecho que a Vitória leu, ele está em 2 tabuinhas de argila que se encontram hoje, uma no Museu Pérgamo, de Berlim, e outra no Museu Britânico de Londres. Nesse trecho, a taberneira Siduri, uma personagem aí da epopeia, aconselha o herói Gilgamesh a ter uma vida feliz. Kátia, esse trecho é o que você mais gosta das histórias em torno do herói Gilgamesh. Essa informação eu tirei de um texto seu, o texto A Epopeia de Gilgamesh, Amizade e Morte na Mesopotâmia, que foi publicado em 2014 no livro Grandes Epopeias da Antiguidade e do Medievo. Bom, você poderia falar para a gente um pouco sobre toda a complexidade e beleza da reflexão contida nas histórias em torno de Gilgamesh, como essa desse trecho fantástico que a Vitória leu para nós? Pois, Semiramis, este trecho que nós acabamos de ouvir, né, da taberneira Siduri dando conselhos para o Gilgamesh, não sei se é o que eu mais gosto, mas ele é muito instigante, né? Então, só vamos retomar um pouquinho como se dá o encontro do Gilgamesh com a Siduri. Na verdade, no 7º tablete, né, nós temos a narrativa do adoecimento e da morte do Enkidu. Né? Então, o Enkidu ele toma consciência da sua doença e da proximidade da sua morte, e ele amaldiçoa todos aqueles que o tiraram da sua vida selvagem. E dentro desse processo da doença, o Enkidu sonha, e um dia ele acorda e ele conta o sonho que ele teve, um sonho terrível, que era quando ele habitava o mundo dos mortos. Depois do tablete seguinte, nós temos a narrativa dos funerais do Enkidu e a triste lamentação do Gilgamesh e o luto pela morte do amigo. Então, nesse processo
de luto, de dor, né? Gilgamesh sai caminhando, vagando, desesperado pela estepe, né? E aí ele decide ir ao encontro de uma figura também importante que vai aparecer inclusive em outros poemas, que é o Utnapishtim. Aqui no poema do Gilgamesh ele vai ter esse nome, mas na verdade se trata do mesmo personagem do Atrahasis, o mito do Atrahasis, que é o mito da criação do homem. Então, Utnapishtim é o herói do dilúvio, é aquele único homem, não é, que sobrevive ao dilúvio e que depois disso se torna imortal, mas que é então a única exceção para a humanidade, né? Então aí ele parte para essa viagem, para ir ao encontro do Utnapishtim, para tentar descobrir esse segredo da imortalidade. Então nós vamos ter um relato de uma longa viagem encantada, habitada por seres mitológicos. E depois de um longo e difícil caminho, Gilgamesh chega ao maravilhoso jardim. E aqui a gente pode fazer um parêntese, né, sobre toda a importância do jardim para o urbanismo antigo oriental, né? Que é uma paisagem, um clima árido, né, de estepes, de regiões montanhosas, de pedra, de seca, né? Então, para esse mundo oriental, não só na antiguidade, isso perdura até os dias de hoje, o jardim é um lugar que rompe com essa aridez, né? Eles têm uma relação muito bonita com o jardim, né? 2 anos atrás eu pude experienciar isso numa viagem que eu fiz ao Irã, né? O jardim é tido como um lugar público, mas ao mesmo tempo é privado. É um lugar onde as pessoas se sentem acolhidas, onde tem sombra, onde elas podem fazer piquenique, né? Então, desse mundo antigo, a gente percebe essa relação que eu diria fundamental, né? É uma peça fundamental do urbanismo antigo oriental, o jardim. Então, quem é a Siduri, a taberneira? Ela é a guardiã do jardim. Então, o Gilgamesh, para entrar nesse jardim, ele precisa passar pela guardiã, e aí ele vai estabelecer, então, esse primeiro contato, esse primeiro diálogo. E aí ele vai contar a história dele, ele tem que explicar por que ele está ali, né? Então, ele conta tudo isso, e a Siduri, então, vai permitir que ele siga adiante, adverte ele das dificuldades do caminho, né? E indica um barqueiro, o Urshanabi, que poderá levá-lo, então, até o Utnapishtim. Então, eles fazem essa travessia num mar de águas mortais, com alguns percalços, né? E o Gilgamesh finalmente, então, encontra o Utnapishtim. Mas, então, nesse momento, nesse lugar especial, que é o jardim, que é um lugar de árvores frutíferas, onde a pessoa descansa, se refresca, tem água, come frutas, né? Pode se repousar para seguir a viagem. É aqui que eles vão ter esse contato, então, e onde o Gilgamesh, então, faz essa pergunta para ela, uma pergunta que ele já tinha feito para o deus Shamash, o deus Sol,
como eu posso evitar a morte? E aí a taberneira, então, sabiamente, né, diz, a vida sem fim que tu procuras, porque o termo correto é esse, não é imortalidade, a vida sem fim que tu procuras, tu não a encontrarás jamais. E aí, então, ela disse como, né, ela dá esses conselhos, que na verdade só o que resta ao homem é essa única vida na Terra, não existe outra depois, né? Então eu acho emocionante mesmo isso e revelador, não é, dessa visão de mundo, visão da morte, esse entendimento, na verdade, do que é a vida, né? E com palavras, eu acho simples, que ela diz para ele, né? Olha, tu tem que encher a barriga, ficar alegre, fazer festa, dançar, vestir roupas limpas, banhar-te e ser amoroso, né? Com a família. São coisas simples, mas aí está a essência da vida. E eu acho que isso continua nos falando muito fundo, ainda mais agora, nesse momento de pandemia terrível, com esse número de mortos que nós temos no Brasil, mas em todo o mundo. Então, essa, digamos, a proximidade da morte, né, nos faz, ou pelo menos acredito, nos deveria fazer um pouquinho mais sábios e termos sensibilidade para enxergar o que é realmente importante na vida dos homens e das mulheres, né? E a Sidouri, acho que ela faz isso. Sete dias e 7 noites. Veio vento, tempestade, vendaval, dilúvio. O 7º dia ao romper, amainou o vendaval, amainou o dilúvio sua guerra. O que lutou, como em trabalho de parto, descansou o mar. Calou-se a tormenta, o dilúvio estancou. Olhei a totalidade, posto em silêncio, e a totalidade dos homens tornar-se barro. O Henrique acabou de ler pra gente agora um trecho da tabuinha 11 do poema Epopeia de Gilgamesh, na tradução brasileira do professor Jacinto Liz Brandão. Quando esse poema foi decifrado e traduzido pela primeira vez para as línguas modernas, em meados aí do século XIX, pelo assiriólogo George Smith, isso causou muito impacto entre os estudiosos, porque vários elementos dessa história se assemelhavam, né, se assemelham com elementos contados no livro de Gênesis da Bíblia. Bom, diante disso, você poderia falar um pouco para a gente sobre esses elementos, sobre essas semelhanças com a questão do livro de Gênesis da Bíblia, por favor? Pois o George Smith, então, foi uma figura bem importante nesse processo de deciframento, não é? E traduções da epopeia, né? Então ele ficou muito conhecido quando, em 3 de dezembro de 1872, ele faz uma conferência na Sociedade de Arqueologia Bíblica em Londres, onde ele vai então relatar essas descobertas e essa primeira tradução especificamente desse trecho
que narra o dilúvio bíblico, posto que até então a única fonte conhecida com a narrativa do dilúvio era o próprio texto bíblico. Então, a gente pode tentar imaginar a repercussão que isso teve. Na verdade, não foi a glória imediatamente, não é? Ele foi taxado de falsificador, né? Porque era a primeira vez, então, que o mundo se defrontava com uma narrativa do dilúvio de um documento que era cerca de 12 séculos mais antigo que o texto bíblico, não é? Então, isso teve uma repercussão não só do ponto de vista científico, mas eu diria político e religioso tremendo, não é? Mas então devemos isso digamos, a esse espírito, né, de desafiar, de crítica, de uma análise crítica do documento que então, dessa grande contribuição de George Smith, que era um assiriólogo, não é? Um especialista na escrita cuneiforme que trabalhava no Museu Britânico. Então, na verdade, ele era um paleógrafo, não é? Ele recebia os artefatos, sobretudo os documentos, né? Os tabletes, que vinham então dessas missões arqueológicas que chegavam ao museu, e ele, nesse trabalho então de classificação, de deciframento, vai perceber a riqueza, né, e a importância desse documento. E por fim, Kátia, qual conselho que você daria para um jovem ou uma jovem estudante de história que pretende iniciar suas pesquisas sobre a história do chamado Oriente Antigo? Olha, Semiramis, sempre acho muito difícil esse pedido, essa pergunta que muitas vezes me fazem, que é de dar conselho para os jovens, não é? Que queiram estudar história antiga oriental. Eu me sinto muito pouco à vontade, eu acho, para dar conselhos. Que eu posso talvez, não sei, falar da minha própria experiência, né? Enfim, posso tentar fazer uma reflexão aqui, não é? De pensar daqui para frente, quem está chegando agora, né? Na pesquisa histórica e que se interessa, enfim, acha interessante ou instigante o mundo antigo oriental. Para mim, é o período e o espaço geográfico mais estimulante da história, né? Eu penso para mim que acho que primeiro porque é distante no tempo e é distante no espaço, mas talvez a impressão primeira que se tem, né, quando se começa a ter contato com a documentação do mundo mesopotâmico, então vou falar em particular, né, porque o mundo egípcio, a região do Levante, terras bíblicas, são outros mundos, mas esse mundo mesopotâmico, eu penso que, digamos assim, ao primeiro contato, tem uma questão que pelo menos para mim, sempre me
me tocou muito, que é da gente estar trabalhando com o princípio da história, com a formação, com essas primeiras ditas civilizações, né? Com essas sociedades humanas complexas, né? E onde se criou muita coisa. Se inventaram, né? Desde da cidade, que é um elemento fundante, não é? Que está no mundo todo, não se concebe mais hoje a vida no planeta Terra onde não contenham cidades, né? Então são invenções, ou a própria escrita, enfim, invenções que nós não nos livramos nunca mais, ao contrário, né? Aprimoramos, intensificamos, enfim, destruímos algumas, né? Mas então essa ideia da primeira idade, do primitivo, do início, de tentar entender como esses processos históricos se engendraram, ainda que não necessariamente a gente tenha todas essas respostas, não é? Mas eu acho que formular essas questões me parece muito instigante, porque, e aí vem, eu acho que a segunda percepção que a gente tem é que essa antiguidade, ela não está perdida no tempo, ela não ficou lá no mundo antigo, nesse mundo dito oriental, tão distante da Terra Brasilis. Ao contrário, como nós vínhamos falando agora mesmo, né, dos grandes temas que trata a epopeia de Gilgamesh, que é a amizade e a morte, são questões que continuam inquietando a humanidade em 2020 da Era Comum, né? Então, eu acho que isso me parece muito instigante, que é a gente perceber a continuidade na história. Muita gente se debruça, não é, para estudar as rupturas. Acho que as rupturas são fundamentais, mas para mim me encanta perceber a continuidade na história. E isso fica muito evidente quando a gente estuda o mundo mesopotâmico. E depois, sem dúvida nenhuma, a gente se dá conta da qualidade da produção cultural dessas civilizações, né? Se a gente pensa no nível de tecnologia que eles dispunham, as realizações no âmbito cultural, seja esse mesmo que nós estávamos falando da literatura, mas se a gente pensa no mundo das artes, é de uma riqueza, de uma complexidade que nos faz mergulhar num universo simbólico tão rico, tão inquietante e tão estranhamente atual. Para mim, eu acho isso maravilhoso. Bem, para encerrar então, eu agradeço novamente a professora Kátia Poser, tão querida, por ter aceitado ser nossa entrevistada nesse episódio do Diálogos Olimpianos, e eu sugiro que quem quiser conhecer mais o trabalho da professora Kátia junto ao laboratório que ela coordena na URGS, o Leão, que visite o site do grupo, que é www.urgs.br/leão. Eu agradeço também ao meu amigo Danilo Roxette por ter editado os trechos dos poemas narrados pela Vitória e pelo Henrique. Agradeço ainda à Vitória Brum Vargas e ao Henrique Hamster Pause, que são membros do GEMAN e meus orientandos de iniciação científica
no caso da Vitória, e de mestrado, no caso do Henrique. Agradeço, então, por eles terem feito as belíssimas narrações poéticas desse episódio pra gente. E, claro, agradeço todas e todos que nos ouviram até aqui. Então, fiquem ligados nos próximos Diálogos Olimpianos e até mais!